Olá, eu sou a Cabo de Logo e hoje falaremos sobre assistência ao parto. Os objetivos da aula de hoje são apresentar os conceitos básicos da anatomia, apresentar o conceito e as fases do parto, discutir sobre a assistência ao parto, destacar os principais cuidados com a mãe, com o recém-nascido, com o cordão umbilical e com a placenta, e apresentar os cuidados quando há parto complicado. Então, veremos as estruturas responsáveis pela gestação, o conceito de parto, as fases do trabalho de parto, a primeira, a segunda, a terceira fase, a assistência ao parto, conforme falado anteriormente. Entre as estruturas responsáveis pela gestação, temos útero, saco amniótico, que também pode ser chamado de bolsa d'água, o colo do útero, placenta e cordão umbilical. Então, brevemente falando sobre cada um deles, o útero é o órgão muscular onde o feto vai se formar. O saco amniótico é a membrana que recobre o feto durante toda a gestação e é cheio com o líquido amniótico. O colo do útero é a parte inferior do útero que é conectada ao canal vaginal, por onde vai sair o concepto ali, o recém-nascido, por vias naturais. Placenta é o órgão que só cresce durante a gravidez, então ela conecta o feto e a mãe. E o cordão umbilical que conecta esse feto à placenta. Ele tem duas artérias e uma veia de grosso calibre que ficam enroladas uma sobre a outra e protegidas por uma substância transparente e gelatinosa. Ele tem a função de transportar oxigênio e nutrientes para o feto e trazer resíduos também para fora do feto. E o feto em si é o concepto a partir da 8ª semana após a fecundação até o nascimento. Então, nessa imagem, nós conseguimos ver as estruturas que foram faladas anteriormente. O útero, a placenta, cordão umbilical, colo do útero, até a saída ali da vagina. O parto compreende fenômenos de expulsão do feto do corpo materno. Isso se dá a partir da 26ª semana de gestação para que haja um feto viável, então, com possibilidade de sobrevivência fora do corpo materno. E as fases desse parto podem ser divididas como primeira, segunda e terceira fase, onde a primeira fase é a fase da dilatação, a segunda fase é a fase da expulsão e a terceira a fase da dequitação. Vamos ver com detalhes a partir de agora. Na primeira fase, que é a fase de dilatação, ocorre o aumento do diâmetro do orifício do colo do útero e do canal de parto, que é por onde o bebê vai passar. Então, esse caminho ele começa a se dilatar, podendo chegar então até os 10 centímetros. Esse período de dilatação, como é a primeira fase, ela é uma fase que pode ser bem demorada, pode levar aí de 12 a 16 horas. A gestante vai começar a sentir as dores devido às contrações e essas contrações vão se tornar progressivamente cada vez mais regulares e mais próximas umas das outras. Normalmente, caracteriza-se por endurecimento do abdômen, então durante essas contrações, a gestante vai ficar com a barriga bem durinha, com uma duração menor que 40 segundos e até 3 vezes dentro de 10 minutos, podendo haver dor de fraca a média intensidade. Isso tudo dentro da primeira fase, que é a fase de dilatação. A segunda fase, que é a fase de expulsão, pode demorar até 2 horas. Nela, o colo do útero já atingiu a dilatação necessária e se inicia, então, o período expulsivo, onde o bebê, de fato, vai deixar o corpo da mãe. Então, é importante entender que a bolsa contendo o líquido amniótico, ela pode se romper a qualquer hora, mas ela é mais frequente que se rompa nesse período expulsivo. Então, a gestante pode se queixar de sensação de que irá evacuar, que representa que a cabeça do feto está exercendo pressão no trajeto ali do parto. As dores abdominais, as contrações, elas vão se tornar mais intensas e mais frequentes com esse endurecimento abdominal. Então, elas terão duração de 40 segundos ou mais e 3 ou mais vezes dentro de 10 minutos, com a descida da apresentação fetal sendo concluída com a expulsão total do feto. A apresentação fetal
nada mais é do que a parte do feto que se apresenta inicialmente ao ambiente externo. Então, se a primeira parte do feto que começa a sair do corpo da mãe é a cabeça, então a gente diz que ele tem uma apresentação cefálica. Se por um acaso ele está saindo com o quadril, a gente chama de uma apresentação pélvica. Então, esse termo apresentação é a forma, é a parte do corpo do feto que está se apresentando, que está saindo do corpo da mãe. Após a saída desse bebê, inicia-se então a fase de dequitação. A fase de dequitação é a fase em que o próprio organismo materno vai expulsar a placenta, aquele órgão que foi responsável lá junto à gestação. Foi responsável pela troca de nutrientes do feto com a mãe. Então, após a saída desse feto, aproximadamente 30 minutos, acontece então a saída dessa placenta. Então, nessa imagem é possível entender de que forma essa placenta se encontra no interior do corpo da mãe e de que forma ela vai se apresentar ali logo depois da saída do feto, tá? Então, haverá uma conexão entre a placenta e o bebê, que é o cordão umbilical, e essa placenta também precisa de cuidados. Então, é necessário que essa placenta, ao ser expulsa, ela também seja encaminhada junto à mãe, ao bebê, até a unidade médica mais próxima. Então, com relação à assistência ao parto, é muito importante que nós tenhamos uma postura de tranquilizar essa gestante, tentar acalmá-la e oferecer, então, apoio a essa gestante. É importante que a gente solicite o cartão de acompanhamento pré-natal, porque ele vai trazer informações muito importantes. Por exemplo, a idade gestacional, então, qual a semana que a gestante está, né? Qual a semana de gestação, qual a data provável para o parto, qual a unidade de referência que ela deverá ser encaminhada, se ela possui alguma doença, hipertensão, diabetes, HIV, hepatite B, entre outras. Durante o trabalho de parto, é muito importante ficar atento a essas 3 características que já foram faladas: duração, intensidade e frequência dessas contrações. Quanto mais próximas e quanto maior a duração, mais próxima está a fase do período expulsivo. Então, a partir da observação dessas 3 características, pode-se, então, tomar a decisão de que há tempo hábil para deslocar essa gestante a uma unidade de referência ou, então, caso contrário, se preparar para esse parto que, de forma iminente, irá acontecer. É muito importante evitar que a gestante fique deitada de costas, tá? Na posição decúbito dorsal. A gente evita essa posição porque, assim, o peso dessa barriga vai atrapalhar a oxigenação. Por quê? Porque a veia cava vai ficar comprimida contra a coluna da gestante, atrapalhando, então, essa circulação. Logo, para que a gente amenize essa situação, é sempre orientada essa gestante a ficar em decúbito lateral esquerdo. Então, sempre que possível, mantê-la deitada para o lado esquerdo. Durante o atendimento à gestante, o socorrista deve entrar em contato com a regulação médica do seu município para solicitar apoio ou receber as orientações de cuidados com o feto, com o cordão umbilical e com a placenta. Se não houver tempo hábil para transportar essa gestante até uma unidade de referência, é importante, então, organizar o material para fazer assistência a esse parto no local. É necessário, então, utilizar as luvas de procedimento e os demais equipamentos de proteção individual para proteger o socorrista de líquidos orgânicos que podem estar aí relacionados ao parto, né? O sangue, o líquido amniótico e outros resíduos orgânicos. Luva de procedimento, então, já deverá estar sendo utilizada. É importante separar, então, um pano de algodão limpo, uma manta térmica e um cordão de algodão para realizar a amarração desse cordão umbilical. E a manta e o pano limpo de algodão para limpar e aquecer esse recém-nascido.
Então, conforme vão se tornando cada vez mais frequentes e fortes essas contrações, é natural, então, a presença de saída de material muco-sanguinolento, né? Ele tem um aspecto meio mucoso, um pouco sanguinolento, ou pode ser também um pouco esbranquiçado, em quantidade ali substancial, que mostra, então, ao socorrista que está havendo uma progressão para o período expulsivo. É importante, nesse momento, insistir para que a gestante não faça força fora do período da contração e orientá-la de forma rápida e curta, para ajudar a oxigenar melhor o sangue e também tranquilizar essa gestante. A paciente ela pode passar a ter a sensação que irá evacuar, que representa então que a cabeça do feto está exercendo pressão sobre o reto, então já no trajeto de parto. Nessa fase, a membrana do saco amniótico pode se romper e eliminar o líquido amniótico. A bolsa, na verdade, ela pode se romper a qualquer hora, mas é mais frequente ela se romper no início do período expulsivo, tá? Quando a cabeça do feto aparece, né, há esse coroamento, com o progredir das contrações, o socorrista precisa, então, estar preparado com os materiais que foram falados anteriormente, né, com o pano limpo em suas mãos para a saída da criança, que vai ocorrer logo em seguida. O socorrista ele precisa, então, se preparar com um pano limpo e já com o uso dos EPIs, se preparar para segurar o feto para que ele não escorregue, né? Em seguida, na saída do feto, deve haver o estímulo ali esfregando o dorso do feto, né? De forma suave, para estimular também que ele comece a chorar. Passar o pano limpo ali delicadamente no rosto do bebê para tirar o excesso de secreção que porventura possa atrapalhar a criança a respirar. E aí, com a criança respirando, a gente coloca ela de forma segura na barriga da mãe, cobre adequadamente com pano limpo, para deixar somente ali o rosto descoberto. É muito importante aquecer esse recém-nascido. E aí, a gente permite que esse recém-nascido amamente, né? A não ser nos casos em que a gente já soube previamente que a mãe é portadora do vírus do HIV, tá? Nessa situação, a gente orienta que a liberação seja feita pelo médico lá na unidade de referência em que eles vão ser transportados. Quando a criança começar a respirar e ela estiver adequadamente aquecida, a gente volta então nossa atenção para o cordão umbilical. A gente pega aquele cordão de algodão a mais ou menos 20 centímetros de distância da barriguinha do recém-nascido, faz um nó de forma que não escorregue e fazer outra amarração dessa, mais ou menos 2,5 centímetros dessa primeira amarração. E ali entre as duas amarrações, cortar o cordão umbilical com uma tesoura estéril ou com um bisturi. Se não tiver nenhum desses materiais que são adequados para cortar, deixe o cordão amarrado e leve o recém-nascido com o cordão e a placenta para a unidade de saúde. Com relação aos cuidados com a placenta, é muito importante que não tente se tracionar, se puxar jamais a placenta. É necessário que se permita que essa placenta saia naturalmente. Após, então, a saída da placenta, é necessário envolvê-la com um pano que estiver disponível e levá-la junto à mãe e ao bebê até a unidade de saúde. A partir da avaliação dessa placenta pela unidade de referência, vai ser então possível saber se existirão outras complicações com a mãe e outras informações. Então, é muito importante levar essa placenta íntegra junto à mãe e à criança para a unidade de referência. Existem situações em que o parto ele pode ser complicado, como, por exemplo, situações de abortamento, parto de gêmeos prematuros, asfixia pela bolsa d'água, hemorragias, assim como apresentação pélvica ou apresentação por membros ou saída do cordão umbilical. Então, para cada tipo de situação, vai existir um cuidado mais especial com relação a essa mãe e esse bebê. Com relação ao parto pélvico, é aquele em que o bebê se apresenta com as nádegas antes da cabeça. Então, nessa situação, é muito importante pensar que é necessário, então, dar o apoio assim que essa parte pélvica da criança, que o quadril da criança sair, que se apoie esse quadril
e que se direcione ele levemente para cima, no sentido da barriga da mãe, facilitando assim a saída da cabeça dessa criança. Nos casos em que houver apresentação de membros acompanhados ou não pelo cordão umbilical, a recomendação é que essa gestante seja levada o mais rápido possível para a unidade de referência. Então, com um pano limpo, é necessário cobrir essa parte fetal que já começou a se apresentar. É importante também elevar o quadril dessa gestante. Então, a gente pode pegar cobertores, dobrar, para que a gestante em decúbito dorsal, deitada de costas, embaixo do quadril dela, tenha esse apoio para que esse quadril fique elevado e então assim seja diminuído a pressão sobre essas estruturas. Nos casos de asfixia pela bolsa d'água, é uma situação um pouco mais incomum, mas é importante que o socorrista entenda, onde vai haver a necessidade de retirar a bolsa d'água dessa região de nariz e boca da criança. Então vai ser necessário romper essa bolsa d'água que porventura ainda não se rompeu e pode então asfixiar a criança. É necessário então que se rompa essa bolsa de maneira delicada e cuidadosa para que não machuque o bebê. A hemorragia ela é uma complicação muito grave para a mãe. Logo após o parto, é esperado que esse útero comece a se contrair e por si só ele controle qualquer saída ali de sangue, de grande volume de sangue. Então, logo após a saída do feto, é importante que o socorrista faça uma palpação na barriga dessa mãe. É importante, então, que se faça uma massagem na barriga para estimular que essa contração aconteça. Observando, então, sinais de uma hemorragia importante, essa gestante, esse bebê, eles vão precisar ser encaminhados com muita urgência até a unidade de referência mais próxima, porque essa pode ser uma complicação muito grave para a mãe. Parto de gêmeos e prematuros. Então, os gêmeos podem nascer prematuros, né? Serão classificados assim quando nascem entre a 24ª e a 37ª semana de idade gestacional. Informação essa que vai estar contida no cartão de acompanhamento pré-natal. Para essas situações específicas, é ainda mais importante se redobrar a atenção com relação a manter vias aéreas pérvias e manter esses bebês aquecidos. E, claro, transportá-los o mais breve possível para a unidade de referência. Os casos de abortamento são aqueles em que acontece a saída do feto antes que eles tenham viabilidade, antes que eles tenham possibilidade de sobreviver fora do útero materno. Então, nessas situações, podem acontecer abortamentos espontâneos que ocorrem de forma natural e também abortamentos provocados. Abortamentos, eles podem trazer muitas complicações para a mãe. As mulheres que estão em processo de abortamento, seja ele espontâneo ou provocado, elas precisam ser encaminhadas imediatamente para uma unidade de saúde. Então, os socorristas podem, fazer contato com a regulação médica do município para receber, então, a orientação médica do local de transferência ideal para essas gestantes. Essa foi a nossa aula sobre assistência ao parto. Nos vemos na próxima.